vamos a mais um episódio da série Maquiagem, Vem Aprender Comigo. E aí a gente chegou num ponto que todo mundo adora aprender, que é o ponto do contorno e da iluminação. E aí quando a gente fala em contorno e iluminação, todo mundo já pensa numa coisa pronta, né? Eu vou fazer aqui, 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 aqui. E aí a pessoa não analisa o tipo de rosto que ela tem ou que a cliente dela tem. Como que é isso dentro da teoria da maquiagem? É o famoso visagismo, né? É a gente analisar o que a pessoa tem de bom, analisar o que ela tem de ruim, o que eu preciso disfarçar e o que eu preciso realçar no rosto dela. E para isso a gente precisa analisar os terços do nosso rosto na famosa regra dos terços. Eu vou explicar isso de uma forma resumida aqui para vocês, porque não é um curso profissional, mas e porque também eu acho que se a gente aprofundar demais fica cansativo, talvez as pessoas não entendam, tem muito leigo por aqui, mas é o seguinte, de forma bem resumida. A gente tem 3 terços horizontais aqui no nosso rosto, que é esses aqui, ó. Do couro cabeludo até a sobrancelha é o primeiro terço, da sobrancelha ao nariz é o segundo, olha como é que tá parecido, e do nariz ao queixo é o terceiro. Os meus 3 terços, eles estão parecidos, quer dizer que é um rosto harmônico nesses 3 terços horizontais. Vamos ver os 3 terços verticais agora, ó, do final de um olho até o início dele, do início ao início do outro e do início ao final do outro. Esses 3 terços, eles também têm que ter tamanhos parecidos. Enquanto eu tô fazendo aqui, fazem você, dá um pause no vídeo e fazem você, pra você entender como que é o seu formato de rosto. Porque, por exemplo, eu tenho uma modelo que o terço dela da testa é maior do que sobrancelha, nariz, nariz, queixo. E aí, o que acontece? Quer dizer que ela tem um desequilíbrio nessa região. E aí, o que eu preciso fazer com o contorno para deixar o rosto dela mais equilibrado? Eu preciso igualar o tamanho desse terço aos outros. Então, eu desço com um pouquinho do contorno escuro aqui para parecer que ela tem uma testa menor. Agora, vamos supor que o terço maior dela fosse o último terço aqui, nariz-queixo. Quer dizer que ela tem um queixo comprido, muitas vezes um rosto mais alongado. E aí, eu preciso subir com um pouquinho do contorno para eu diminuir esse terço e ele ficar igual aos outros. E aí, o que acontece quando você aprende contorno e iluminação de uma forma muito universal e muito igual para todo mundo? Você quer fazer os mesmos contornos para todo mundo e você acaba desequilibrando um rosto que já está equilibrado. Então, por exemplo, se eu descer muito com o escuro aqui na minha testa, como eu já tenho a testa curtinha e o terço é parecido já com os outros, eu vou deixar uma testa pequena comparada aos outros terços do meu rosto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desequilibrar um rosto que já está equilibrado, né? E aí, acho que desses contornos horizontais é basicamente isso. Dos verticais, o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa medida aqui, ó, maior do que a medida do próprio olho, quer dizer que ela tem um olho mais separado. Vê aí se você tem o olho separado. Porque o que acontece? Se você tiver essa medida maior e você tiver o olho separado, quando você faz um degradê, começando do claro pro escuro e indo um pontinho de luz aqui, gente, esse olho afasta mais ainda. Então, a pessoa que já tem o olho separado, você deixou ela com o olho mais separado ainda. Você desequilibrou o rosto daquela pessoa. Olha a importância do visagismo na maquiagem. Ah, Lu, mas o que eu faço então num olho separado? Ou você pode fazer um olho todo marrom esfumado, todo preto esfumado. Ou você pode fazer uma pálpebra luz que começa escuro e isso junta. Ou na hora de você fazer um delineado, você dá um puxadinho pra dentro, que é o delineado egípcio, porque esse puxadinho pra dentro também junta o olho. Agora vamos para um olho mais junto. Como que é o olho junto, gente? É quando essa medida aqui é menorzinha. Então aqui essa medida é bem pequenininha, inclusive menor do que o tamanho do próprio olho. Quer dizer que aquela pessoa tem um olho muito juntinho. E aí se você faz uma pálpebra luz numa pessoa de olho junto, ela pode ficar até vesga. E aí que tá o erro de várias pessoas que não estudam teoria da maquiagem. Se eu faço uma técnica que não combina com o rosto daquela pessoa, se eu não analisei dentro do visagismo o rosto do meu cliente ou o meu próprio rosto, eu vou desequilibrar esse rosto. É quando você olha pra pessoa e fala, nossa, essa pessoa é tão bonita, mas a maquiagem ficou tão feia, você enfeiou a maquiagem porque não acompanhou essas técnicas, né, essa teoria da maquiagem, que é super importante. Lu, então o que eu faço no olho junto? Por exemplo, um degradê começando bem clarinho com um ponto de luz. Quando começa claro e ainda um ponto de luz, isso afasta os olhos. Então dá uma impressão de um olho mais equilibrado dentro do rosto todo, entenderam? Eu acho essa aula bem legal. E aí eu vou fazer com vocês o meu contorno e iluminação, tá? Em mim, no meu rosto, olha só.
Como a minha testa é mais curtinha, eu posso à vontade fazer a iluminação aqui no meio da testa, subindo um pouquinho mais. Até se fosse muito curta, tipo, tem gente que tem a testa muito mais curta do que as outras medidas, né? Poderia subir mais ainda para aumentar ela. Aí eu venho aqui no topo do nariz, como eu não tenho nariz alongado, ó, meu nariz é pequenininho, eu acho, né? Eu faço um traço nele todo. Eu poderia até emendar aqui, ó. Não tem problema. Agora, eu tô fazendo uma cliente com narigão, com o nariz muito alongado, gente. Se eu fizer esse iluminado todo aqui no nariz dela, eu vou deixar ela com o nariz maior ainda. Então, o que eu faço? A pessoa tem um nariz muito grande, eu venho do ossinho aqui pra baixo e faço só um negocinho aqui, porque depois eu vou querer empinar a pontinha. Porque muita gente que tem nariz grande tem ponta caída. Então, eu faço isso, mas eu não alongo o nariz todo iluminando. Não faz sentido. Aqui, ó, acima da boca, no arco do cupido, isso também ajuda a aparecer um nariz mais empinado. E aqui no meio do queixo. Meu queixo, ele tá bem equilibrado com o restante do rosto, mas se ele não tivesse, como é que eu vou iluminar esse queixo para aumentar ele se eu já tenho um queixo grande? Não pode. Sua cliente tem queixão, não ilumine o queixo, tá? E aqui embaixo do olho, eu faço assim, ó. Eu faço um triângulo invertido nessa região da olheira, bem rente ao cílio inferior, paralelo ao nariz ali. Fecho o triângulo e coloro. Mesma coisa lá do outro lado. E aí, com uma esponjinha, eu vou espalhar todo esse corretivo. Espalhar não, eu vou selar. Ai meu Deus, não é selar que eu tô querendo dizer. Eu vou dando batidinhas com a esponjinha, ó, pra marcação toda desaparecer, mas a iluminação continuar. Por que não é espalhar? Porque senão eu levo o contorno claro pra onde eu não devo levar, tá? Ó, então batidinhas aqui no nariz com a pontinha da esponja pra eu não espalhar demais. Aqui. E aí em todo o restante, tá? Já apliquei, né, com a esponjinha. E aí o corretivo que eu usei foi esse aqui, que é um corretivo que eu adoro, da Ruby Rose, na cor L2 pra mim, tá? Pro meu tom de pele. Eu gosto muito desse corretivo porque ele dá cobertura, mas ele tem um aspecto leve, não tem aquele aspecto pesado que craquela todo na pele, tá? Eu gosto pra caramba, gosto da Tracta, adoro corretivos líquidos, o acabamento deles. E agora eu preciso fazer o contorno no meu rosto. Por exemplo, eu gosto sempre de afinar o meu rosto. Eu gosto de parecer que o meu rosto é bem mais fino. Então, eu vou pegar esse pozinho aqui da Vult, que é um pó de contorno número 6, e eu vou fazer o contorno em pó porque eu acho ele muito mais prático, eu acho ele muito mais natural. Se um dia vocês quiserem, a gente aprende o contorno cremoso. Eu vou pegar um pincelzinho assim, que parece com um de blush, ó, chanfrado. E vou primeiro afinar o meu rosto. Para afinar o meu rosto, eu vou vir da raiz desse cabelinho lateral aqui em cima até uns 2 dedos da boca e faço isso, ó. Tá? Acompanha onde o meu rosto afunda. Primeiro eu apliquei a mão levinha, ó. Minha mão tá lá na ponta do pincel para ficar bem levinha. Depois que eu fiz isso aqui, eu preciso espalhar esse contorno, esfumar esse contorno como? Com movimentos circulares. E se eu sentir que tá muito marcado, eu vou um pouquinho além da marcação, espalhando, ó, com movimentos circulares. Vocês percebem a diferença que se deu no meu rosto? Olha aqui, gente, redondão e aqui mais alongado e fino. Olha que bonito que fica. Então, contorno essencial, tá? Vou fazer o outro lado. Eu tenho um rosto muito fino e muito comprido e eu não gosto disso. Eu devo fazer esse contorno dessa forma? Não. Porque essa forma que eu começo lá de cima para afinar, ao mesmo tempo que eu afino o rosto, eu alongo. Então, por exemplo, você não quer deixar de fazer o contorno porque ele fica lindo em fotografia e você tem um rosto muito fininho e muito comprido. Como que você faz para dar uma impressão de rosto um pouquinho mais achatado? Corta ele ao meio. Imagina... Gente, corta ele ao meio. Engraçado, né? Aí alguém leva ao pé da letra. Mas o que acontece? Você põe um cropped e uma calça ou uma saia de estampas diferentes. Você não fica mais achatado? Isso não te alonga. Da mesma forma que você coloca um macacão todo de uma cor só, uma roupa preta que te alonga todo de uma cor só. Então, você tem um rosto fino e muito comprido. Isso quer dar a impressão de que não é tão assim, quer equilibrar mais seu rosto. Você vem aqui no meio da sua orelha, ó, bem onde dá esse negocinho aqui, e faz o traço pra cá, retinho na horizontal, retinho, e esfuma. Isso aqui vai dar uma impressão de um rosto um pouquinho mais achatado e já dá um sombreado bonito pra fotografia, tá? Outros pontos que você pode contornar. No meu rosto, eu venho na papada, que me incomoda, e eu vou levando até a ponta da orelha, porque eu quero deixar ele mais desenhado nessa região do maxilar, tá?
Então eu quero deixar um rosto mais desenhado. Se eu tivesse um queixo muito grande, eu já subiria aqui no queixo para diminuir esse queixo e tornar o meu rosto mais equilibrado. Tem gente que tem um rosto muito fininho e aqui ele é muito chupado. Então o que acontece? Se você tem o rosto assim e você faz esse contorno até aqui, ele vai ficar mais assim ainda. Então você tem o rosto muito chupado e muito comprido com o queixo comprido, gente, só contorna o queixo. Não vem contornando até aqui não, porque isso aqui não é lei, isso aqui não é obrigatório, depende do seu tipo de rosto. Mesma coisa vale para a testa. Você tem uma testa muito grande e você quer diminuir, contorna ela toda e vai descendo aos pouquinhos com a mão muito leve. Mas eu que já tenho a testa equilibrada nos terços do meu rosto, eu vou vir só um pouquinho nas têmporas, ó, para deixar o meu rosto mais feminino e mais delicado. E o restinho do pincel eu só encosto aqui no couro cabeludo para não ter risco de ter divisão entre base e couro cabeludo. Só por isso, mas eu não quero diminuir minha testa. Então eu fiz o contorno por aqui. Olha lá como que já ficou mais equilibradinho, tá vendo? Então o contorno tem que ser muito bem pensado, tá? Cuidado com isso. Pra finalizar, eu vou fazer o contorninho do nariz com um pincel de esfumar o olho, com o mesmo pó. O topo do meu nariz tá aqui. Se eu for analisar, a pessoa tem um nariz muito fininho, muito pequenininho, nem precisa fazer contorno, mas tem gente que gosta, eu, por exemplo, gosto de fazer contorno no nariz, então eu faço ele bem levinho. O topo do meu nariz tá aqui, eu vou fazer 2 linhas paralelas ao redor do topo, só que eu começo de baixo pra cima, por quê? Se eu começar de cima pra baixo, às vezes eu afino ele aqui, quando chega aqui eu abro, e aí fica uma bolota aqui, e ele fina aqui em cima, você deforma o seu nariz. Contorno de nariz é perigoso, contorno é perigoso, tá? De uma forma geral, você tem que saber usar de forma equilibrada. Então, olha só, eu vou vir de baixo pra cima, ó, com a mão bem levinha, já aplicando e esfumando, ó. Viu como ficou retinha até lá em cima? Ah, mas eu tenho narigão, Lu. Você não vai levar até lá em cima, senão o nariz vai ficar maior ainda. Você vai vir daqui só até o ossinho e depois escurecer aqui pra dar uma empinadinha, tá? Então, ó, o meu, como não é muito alongado, eu vou até lá em cima, aplico esfumando. Olha como que já tá dando impressão de um nariz mais fininho. E aí, se eu achar que a ponta do meu nariz é um pouquinho caída, eu posso vir aqui escurecer essa pontinha e deixar ela mais empinadinha, tá? Vamos supor que você tá fazendo isso em casa, é a primeira vez, você não tá acostumada, ficou um pouquinho forte, você vem com a esponjinha, ó, e vai dando uma batidinha com o restinho da base, que como você não selou ainda, não tem problema. Ela dá uma apagadinha e já fica mais natural. Esses são os contornos e logo na próxima aula eu venho para ensinar mais um passo de pele para vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, quiserem, Lu, eu vou te mandar meu tipo de rosto, você me fala se é assim mesmo, olha aqui o que eu fiz, me dá uma dica, pode me mandar que eu respondo vocês. E aqui, curtam, comentem os vídeos, isso é importante pra gente, pra criar um engajamento, pra gente ter mais motivação pra vir trazer conteúdo, né? Então, façam isso, curtam e comentem o que vocês acharam aqui embaixo, tá bom? Obrigada, até a próxima aula. Beijo!